No debate Esse aqui da é o que você banda... mandou. Ah, tá. O que é isso aqui? Renan Santos tem que debater com o Caneta Azul. Esse é o padrão dele. Até Augusto Cury ficou constrangido com ele. Nossa, Guga Noblar, que ridículo o seu tweet, isso? cara. Ridículo. Vai lá, deixa eu ver. Ridículo. Dá play, deixa eu ver qual foi o trecho. Tirando um pedaço dele, que é aquele eleitor Agora que tá com no Bolsa som pra gente Família, ouvir. que ainda acredita que o Lula é um... É só você pôr o fone, né? Não, fia, não é com fone. Hoje é com fone, Andras? Vamos ver. Estavam comentando que o áudio tá baixo, ó. Eu já aumentei aqui. Os nossos aqui também. Aí Aumentei também tudo. existe um negócio no celular chamado volume. Tem um sinalzinho demais. Você aperta ali, ele sobe o volume, velho. Nossa, que milagre o Arthur defendendo a gente. Não, Não tô defendendo não, vocês, não só tô xingando. atacando outras pessoas que um bom. pouco. Que bom. Vai. Pode ir? única fonte de comida dele, de maneira errônea, o eleitor restante que apoia esse cara está sendo canalha. Canalha, tá rifando o nosso futuro e eu não quero o voto dele. Olha, Renan, você tem um nível de agressividade que me assombra. Então as Eu ideias... sorri essa hora, legal. As ideias podem ter fundamento, mas a agressividade, ela asfixia e a capacidade das pessoas terem as suas próprias opiniões. Nós estamos numa democracia. E a democracia, a beleza dela está na divergência. Você pode criticar as ideias de Lula, e são criticáveis, mas você não pode criticar a pessoa, transformando ela numa escória humana, quase que um lixo, e nem mesmo o eleitor de Lula. Pausa. Tirando um Isso, pausa aqui, pausa aqui. Isso aqui elimina a dúvida. Ele está falando de Lula ou das... Ele fala assim... Lula. E nem mesmo eleitor de Lula. Então ele tá falando do Lula, depois ele fala e nem mesmo eleitor de Lula. Que assim... Que isso, Cury? Que palhaçada. Agora sim, esquece o Cury. Ô, Noblat, deixa eu entender. Você realmente achou que o Cury mandou bem? Você olhou e falou assim, nossa, o Cury mandou bem? Puta que pariu, Noblat. Não tinha o que ele falar no debate aí, que o Renan foi brilhante, daí ele teve que jogar uma dessa. Próximo, vamos lá. Vamos lá. Vamos escolher cortes aí pra gente Esse ver. daí é Por quê? Você do não separou perfil pauta? secundário do Renan? Hein? Separei os cortes. Aí vocês escolhem qual vocês querem. Vamos na... Meu, posso falar uma coisa? Aquele corte ali, ó, o primeiro da direita embaixo, que mostra... Não, mais embaixo. Esse daí. É uma foto, essa foto, eu acho que foi a foto nossa, Arthur, de todo mundo aqui, da missão do MBL e tudo, mais curtida da nossa história. Qual Até o foto? momento. Teve Do Renan? 300... É tipo aquele frame ali que ele tá segurando os dois púlpitos, mas a foto que ele postou no Instagram dele. Tá. Já deu mais de 350 mil likes, velho. Foi um negócio absurdo isso. Vamos lá. Que bom, olha só. Tá ótimo. o corte. Som. Pera. Vamos. Até Santos, você o que tá tira o prestando uma sono Cris. dos brasileiros Não, hoje não, pô. é a falta de segurança. A cada 45 segundos, um celular é roubado. Os números de homicídios, embora em queda, ainda são escandalosos. 40.775 assassinatos no ano passado. E o país vê o crime organizado avançar sobre todas as regiões sem freio. Diante desse cenário de extrema gravidade, a gente vê surgir propostas como redução da maioridade penal para 16 anos, em discussão no Congresso, e também copiar o projeto de segurança de El Salvador, quase como se fossem propostas mágicas para solucionar o nosso problema. A minha pergunta para o senhor é: o senhor poderia trazer aqui para a gente nesse debate essa noite 3 propostas efetivas que podem, de fato, melhorar a segurança no país e trazer paz para o brasileiro? Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Uma honra estar aqui com todos vocês. Vou responder sua pergunta, eu falo rápido, então você tem a oportunidade de me ouvir. Antes, só queria lembrar que com um país completamente em crise, esses 2 criminosos não vieram ao debate. Desrespeitaram a emissora Rede Bandeirantes, desrespeitaram os brasileiros, vivem brigando por aí na internet, botando seus cachorros para ficarem discutindo, mas eles próprios são covardes. Não estão vindo aqui porque não têm coragem de falar sobre os crimes que cometeram. Lula com Lulinha, com Petrolão, com Mensalão, Flávio Bolsonaro com seu envolvimento com o Daniel Vorcaro, com seu escândalo de rachadinha. Covardes e canalhas. E vocês não ligam para as vidas dos brasileiros que morrem todos os anos por conta da criminalidade do crime organizado. Trazendo 3 propostas muito claras. Nós vamos declarar estado de defesa e colocar em GLO regiões tomadas pelo crime organizado, o que vai permitir, por parte das forças de segurança, tanto as nossas polícias quanto a Polícia Federal, atuar para destruir, para eliminar o crime organizado. Eu estou falando de passar a rapa nesses caras. 2, construção de superpresídios.
Criar mais de 300 a 500 mil vagas com presídios em que não haverá mais o isolamento de facção. Faccionado vai estar todo mundo junto, porque nós vamos eliminar as facções. E terceiro ponto, uma integração muito poderosa entre os estados. Estado que não quiser atuar na destruição do crime organizado sofrerá intervenção do governo federal. Vou dar um exemplo aqui, porque a gente não pode fugir. Ceará e Bahia, governos do petismo, governos desse cara aqui, ó. Esses caras têm vergonha e medo de enfrentar o crime organizado e estão deixando a população morrer. As estatísticas estão contra eles. O que nós vamos fazer? Se os governadores do Ceará e da Bahia forem reeleitos, eu vou fazer uma intervenção caso eles não desejem enfrentar o crime organizado. Essa será a guerra. Nós vamos enfrentar o crime organizado como nunca antes na história do nosso país. Eu conto com todos para fazer esse enfrentamento. Muito obrigado. Renan Santos, o que Puta tira começo. o sono Puta dos brasileiros começo. hoje Ele é começou a frio. Isso é começar frio? Não, ele foi um puta começo. Pelo amor de assistindo Deus, com, a hora com que vem a calma câmera. esse vídeo. Pergunta pra nessa 3 propostas. Pau! Mano, a câmera toda em você, você é o primeiro. Mano, ele abriu. Meu, pelo amor de foi Deus, muito bom. Foi muito perfeito, bom. cara. Foi perfeito. Pelo Foi amor muito de bom. Deus. E ele fala uma linguagem muito fácil, né, de entender as coisas, meu. Ele traduz toda a complexidade do livro amarelo, das propostas, daquilo que a gente vai executar, em 3 minutos em palavra fácil para o cidadão comum entender. Exatamente. E é justamente o que os caras falaram, Arthur. A gente sendo meio que nativo digital, é assim que fala. A oportunidade de falar com a mídia tradicional é muito importante. Sim. Principalmente essa máquina que foi agora o debate. Eu não sei qual que foi a audiência que ele teve. Ah, isso é uma coisa Isso que eu daí ia é uma comentar. coisa que é importante Cara, falar. deu 500 mil de visualizações No YouTube. simultâneas No no YouTube. YouTube, fora a TV. E Que deve ter dado mais. É, só uma coisa, tá? Paulo Marçal foi fazer uma live, falaram que não deu nem, tipo, sei lá, nem 10% do que tava rolando ali. Eu vi que no começo a live do Marçal tava com 3, 4 mil, era do Cury. Ele junto com o Pelo Cury, amor de né? Deus, cara. Então, cara, e outra, são 500 mil aparelhos conectados. Porque devia ter muita gente que devia estar vendo no YouTube pela TV com 3, 4 pessoas. Sim. Então foram milhões de pessoas recebendo essa mensagem do Renan. Muitas pessoas comuns, o Jota estava até falando pra gente esses dias, ontem, né, no grupo, que o Instagram dele é um dos que tem mais pessoas diferentes, assim, da nossa bolha. Sim. O dele e o do Guto, né? O dele e o do Guto. Tem muitas pessoas de fora da bolha que não acompanham lives, que não acompanham nada, que assistem também o entretenimento que eles trazem. E o que ele viu de pessoas comentando que estão virando, que tá vindo pro Renan, que conheceram o Renan, que vão virar voto pra ele e tal, é assustador. Isso significa que a nossa mensagem pro público que precisava ser enviado, ela foi passada. Isso eu acho que já vai refletir nas próximas pesquisas que vão sair. Bateu 40 mil a live do Farsal, ó. Então, Ou seja, não deu nem 10% do que os 500 mil que estavam no YouTube da Band, né? Com debate que tecnicamente era pra ser absolutamente esquecido, né? Porque o Lula e o Flávio não foram. E a entrevista do Lula? Passou no YouTube também? Não, mas assim, a Ou só a entrevista do TV? Lula deu repercussão sim. O trend do Lula tava alto, tá? Tava. Olha lá. Vamos ver esse aqui. Sabotagem ao ensino fundamental. Crianças não estão sendo mais alfabetizadas com o método tradicional, com o método fônico. Pausa. 2. Pausa. Isso aqui foi a caixinha que a gente treinou. 1, método fônico. Eu tinha até me confundido. 2, autoridade do professor em sala de aula. Vai lá. Quando eu falo do professor, o professor perdeu a autoridade dentro da sala de aula. Um Treinou aluno isso vai, à levanta a voz exaustão. contra o professor e o professor não dispõe de autoridade. 3. Por mais que o Brasil gaste no ensino superior o que se gasta às nações da OCDE, no ensino básico a gente gasta muito pouco. A gente está financiando universidades públicas caríssimas que não estão melhorando nosso desempenho nos rankings internacionais. Isso é muito feio, isso é terrível. Mas isso é um projeto de nação. Se o analfabetismo funcional existe no Brasil, ele se tornou, vamos dizer, recorrente, é porque é praticamente um projeto de Brasil que vê o cidadão pouco qualificado como uma massa de manobra para fins eleitorais. Eu falo isso com muita tristeza, porque o dinheiro existe. Não existem metas educacionais construídas para que um professor, numa escola básica, na maior parte dos municípios do Brasil, melhore o desempenho dele. Poucos estados aplicam prêmios de desempenho para os diretores das escolas que performam melhor. O governo federal não vincula isso aos governos estaduais e municipais. E nós precisamos fazer isso. Eu tenho um projeto que chama Lei de Responsabilidade Gerencial, que vai fazer o seguinte: em vez de um governador ou um prefeito, especialmente os prefeitos, gastar dinheiro... Só pra vocês entenderem uma coisa. Quando a gente treinou com o Renan, isso é outra coisa também.
Curiosamente, esse é um tipo de debate diferente, onde você tem muito tempo para resposta. Isso é muito raro. Você tem 4 minutos para resposta. Você fala, pô, é um debate de segundo turno, beleza? Que aí são só 2, mas você tem tempo pra caramba. Debate de primeiro turno, você ter 4 minutos de resposta é uma raridade. A gente falou pro Renan, cara, você precisa ter pelo menos 3 coringas. O que são 3 coringas? Você precisa ter 3 temas que, se você já gastou, você puxa outro. E o primeiro coringa era a lei de responsabilidade gerencial, porque ninguém tem essa proposta. Isso aqui é uma coisa criada da cabeça dele, genial, que todo mundo fala, mano, essa é a solução Brasil. Lei de responsabilidade gerencial. A gente vai distribuir recurso de acordo com meta, não de acordo com popularidade. Então acabou esse negócio de você, vou contratar o show do Wesley Safadão. Né? Inclusive, eu nem sei se ele falou aí, mas em algum outro momento ele falou, a gente falou, Wesley, fala o nome Wesley Safadão. Então esse era um coringa, ele puxou lá na hora. Continua aí. Com o show do Wesley Safadão, falou, em muitos municípios do Brasil, ele terá que gastar com segurança, saúde, educação, especialmente educação básica. Melhorando o desempenho da educação básica, aquele município poderá receber mais dinheiro. Se o prefeito não entrega isso e torna os seus jovens analfabetos funcionais, nós vamos para cima do prefeito. O prefeito pode se tornar inelegível. Isso é uma revolução que nós podemos fazer. Há no Brasil uma sabotagem ao ensino fundamental. Pausa. Crianças não estão Pausa. sendo mais alfabetizadas. Velocidade Andras de operação. Quer operar? Vamos lá, próximo. Mas foi muito bom isso daí, Arthur, porque esse discurso, essa proposta da responsabilidade gerencial, ela é muito palpável. Sim. É muito fácil de você identificar se o cara está fazendo ou não. O quê? As notas nos índices de educação, básicos principalmente. Pô, isso é responsabilidade do quê? Da prefeitura. O único cara que está fazendo uma proposta de trabalhar a educação básica, porque isso, a educação superior, beleza, de responsabilidade da União. Educação básica é responsabilidade principalmente das prefeituras. Como que o governo federal pode interferir nisso? Sim. Nenhum outro candidato apresenta. Não, e é por isso que é assim que a gente vai mudar o Brasil. Sabe qual é a crítica? A crítica... Porque assim, não tem como você criticar essa proposta. A crítica, ela não está na Constituição hoje. Nós vamos fazer uma PEC, cara. Ela não está... Sim, nós vamos fazer uma PEC. O que A mais Constituição tem tá no errada. Congresso Nacional é PEC. Não, e daí quando a gente apresenta uma, a gente não pode. E tá muito claro. A Constituição para a educação deu errado. Basta você ver os índices. Está errado. A gente errou no modo como a gente tem de educação no Brasil. Está errado. Tem que voltar. Tá? Tem que voltar e rever. Né? Vamos lá, próximo. Vamos ver esse aqui, ó. Do projeto de nação. O projeto brasileiro de nação Adorei essa não é parte. orientado a fazer do Brasil uma das 5 maiores nações do mundo nos próximos 30 anos. O Brasil não tem ambição para absolutamente nada. Hoje, nesse instante, a gente olha o projeto do petismo querendo colocar o Brasil de joelhos para a China, sem formar uma mão de obra qualificada e tampouco ajudando as empresas a crescerem para contratar essas pessoas. Bolsonaro Porque o que puxa saco interessa dos para o lulismo Estados Unidos. é que a gente fique Ele comprando treinou produto isso também, pronto foi da bom. China enquanto vende minério ou vende nossos grãos. Do outro lado, a gente tem o projeto do bolsonarismo, que puxa o saco do Donald Trump, que também não vê, pode se comportar de maneira soberana e líder diante dos desafios internacionais. Hoje, a gente praticamente não produz nenhum tipo de pesquisa séria, tirando o caso da Magbras, por exemplo, sobre refino e processamento das terras raras, que podem revolucionar o Brasil. Um governo sério tem que entender que se você não formar a sua própria mão de obra capaz, gente que estuda, que saia do colegial no ensino técnico, apta a ir para o primeiro emprego, apta a estudar, gente que tenha aula de empreendedorismo para que possa abrir sua primeira empresa, nós não vamos sair do buraco que nós estamos agora. A situação do Brasil é desesperadora. É desesperadora. Esse cara aqui, preciso voltar a citar essa tranqueira, vendeu com aquela mulher que estocava vento a ideia de que a gente vivia na pátria educadora. Todos os testes internacionais mostraram que não é nada disso. Não existe pátria educadora. A gente tem a pátria do analfabetismo funcional. E gozado, e a esse ponto a gente tem que trazer, quando a gente pega as estatísticas dos estados brasileiros que têm pior desempenho escolar e que apresentam taxas maiores de analfabetismo ou analfabetismo funcional, curiosamente, eles votam no Partido dos Trabalhadores. Há um projeto de destruição nacional sendo gestado há décadas. E a gente não pode fingir que isto não é um problema. Isto é um problema. O governo federal tem que ver não apenas a questão da educação, mas a integração entre a educação e o trabalho como um sonho de transformação de uma nação que hoje está de joelhos, humilhada e pobre, numa nação soberana que será, se eu chegar ao poder, uma das 5 maiores nações do mundo. O futuro, meus amigos, é glorioso, mas a gente vai ter que estudar bastante para chegar até lá. E agora,
Foi boa pra caramba. Foi boa essa demais, também. boa demais. Só uma coisa, o pessoal tá te chamando de Fernando Diniz. Meu, eu não aguento mais isso, cara. Quem que é Para esse de cara? me chamar de Quem Fernando. é É esse o cara? técnico do. Esse técnico do Corinthians, era técnico da seleção. Tem nada a ver. Esse cara é feio pra caramba, velho. Você que é lindo, né? Vamos Eu lá. sou mais bonito que o cara. Próximo. Só um comentário sobre essa fala dele aí, Arthur. Esse link que ele fez entre educação e trabalho e ter colocado o projeto de poder do PT e do Lula como um projeto para emburrecer a população, linkando os votos que são direcionados para o PT com pessoas menos esclarecidas, foi muito forte. Sim. Foi muito forte. Ele conseguiu juntar essas 3 peças numa fala de 2 minutos ali e que mostrou que o Lula só quer deixar as pessoas mais burras. O interesse do PT, o que ele faz? Ele joga dinheiro para a universidade pública, ele vai construindo um monte de faculdade, não sei o quê, mas o que adianta? O que adianta? Você acha mesmo que as pessoas dessas unisquina da vida saem com algum preparo de verdade para o mercado de trabalho? Não, e outra coisa, quando você vê o que o mundo faz, escuta só, só se completa o nível superior alguém que quer trabalhar tecnicamente naquela área. Então, por exemplo, eu vou ser, sei lá, eu vou pro ensino superior em medicina, beleza, porque você quer ser médico. Pô, eu vou pro ensino superior de engenharia, porque eu quero ser um engenheiro técnico daquilo. Aqui no Brasil funciona assim, você se forma em direito ou engenharia, você trabalhar no marketing de uma empresa. Né? A gente entende o nível superior como acesso a um bom emprego, isso está errado. O mundo inteiro faz o contrário. Você pega, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, ela força a mão em ensino técnico. A China, a mesma coisa. Você tem um link direto entre o que você está aprendendo na escola e mecanismos para usar aquilo para ganhar dinheiro. Aí o cara fala, porra, meu, eu quero ir para a escola, eu quero aprender. Porque com essa ferramenta eu ganho grana. É isso. Tá? O Brasil tem que seguir esse caminho. Preparar a base para as pessoas chegarem minimamente inteligentes nessa etapa e distribuir elas para o mercado de trabalho de acordo com o que elas precisam aprender, né? Tem muita gente que aprende, que nem você falou, muita coisa, cara, na faculdade, que não vai usar nada, porque não vai trabalhar com aquilo, pô, tá errado isso. Como que ainda não entenderam? A do fim da escala 6x1. Ah, isso, ó. Isso foi muito bom, foi muito bom. Só tem cagão no Brasil, tá? Só tem homem de geleia. O Conaldo Caiado, na véspera da eleição, agora eu sou a favor do fim da escala 6x1. O Renan foi o único que teve coragem de falar a verdade. E nós treinamos isso também. Quando alguém fala de escala 6x1, o que você vai falar? Você vai falar que é uma mentira do PT porque é de verdade e ele ainda deu a zoada na Erika Hilton. Uma mulher grande, ele modelo de conseguiu passarela. puxar. Vai lá, Foi muito play, vai boa, lá. foi muito boa. Posição sobre o fim da escala 6x1 e que respostas o senhor daria com medidas práticas, caso eleito, para aqueles setores que projetam para o ano que vem, em função dessa medida, aumento de custos, inflação e desemprego, por exemplo. Se liga. Eu não achou. Grande pergunta. Achou, grande já tinha pergunta. achado. Imagina o seguinte. Alguém chega pra você e fala, você vai trabalhar menos. Esse cara falou. O maior inimigo do trabalho visou. Você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Este mesmo cara falou que você ia comer mais picanha. Esse mesmo cara, na maior tranquilidade, falou que ia taxar as blusinhas e os eletrônicos e você não ia pagar o preço. Você acredita? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas ele propôs isso. Muita gente acreditou. O projeto, inclusive, foi capitaneado por uma pessoa chamada Erika Hilton, uma mulher muito grande, modelo de passarela. Essa Erika Hilton falou que todo mundo ia fazer isso. Não acredite nesses políticos que estão dizendo pra você que você vai trabalhar menos e ganhar mais num país que até as Casas Bahia quebraram. Tá todo mundo quebrando. Este é um cenário desesperador pro nosso país. Desesperador. O que eu vou fazer, o que eu preciso tocar para resolver a questão de emprego no Brasil é reformas de competitividade, alterar a lei trabalhista para contratar ser mais fácil, para você não precisar pagar tanto imposto na hora de receber o seu salário, para o governo não ficar te roubando, pro Lula e o Lulinha fazerem a farra aqui, ó, pro Flávio Bolsonaro fazer a rachadinha gotosinha com o dinheiro do teu salário. Esta revolução que nós vamos fazer, uma reforma trabalhista que permita que você seja contratado por hora. Hoje todo mundo tá indo parar no MEI. Todo mundo. Mas a gente não pode se esquecer. Hoje, o que estes caras querem, especialmente esse cara aqui, é que você não tenha trabalho. Porque quando você não tem trabalho, você vai parar no Bolsa Família, e quando você para no Bolsa Família, ele ainda te dá um vale gás, uma energia elétrica de graça, aí você vota nele, porque ele tá te tratando como um escravo. Qual é a sua posição sobre o fim da Muito escala bem desenhada. 6x1 e que Resposta, respostas o senhor... Vocês tinham treinado essa? Claro, velho. E essa era a maior armadilha. Muito. Porque eu vou te falar, ainda que ele teve tempo, porque, vamos supor, como é que você se posiciona assim com 45 segundos?
Não dá. Não dá. Impossível. Não dá. Então, o bom foi que nessa resposta ele tinha bastante minuto pra falar. E agora que ele falou, beleza, agora pode ser outro debate com 40 segundos que ele resume isso que ele falou nesse primeiro debate em outro ambiente. O lance é o seguinte, cara, é muito importante você treinar a oratória em pé, como é no debate, com o cronômetro na mão. A hora que você vê o relógio lá estralando na tua cara, mano, e o tempo indo embora, mano, e a galera toda te olhando, meu irmão, se você não tiver à vontade, se você não tiver ensaiado, se você não tiver estudado, você treme na base. Você treme na base, tá? Só pedir uma coisa que as pessoas estão aqui, tá? Se inscreva no canal, é importante que você se inscreva nesse canal, tá? E outra coisa, eu vou aproveitar esse momento já pra falar de cara. Eu quero que você não só vote, mas que você faça a campanha para as duas pessoas que estão nessa live aqui. Eu quero que você saia agora compartilhando tudo da Ana Hering 1400 e tudo do Rafa Macris 14777. Meu irmão, a gente não tá mais num projeto onde, vamos eleger o Kim. Vamos eleger o Arthur, que legal. Não, nós temos que eleger o nosso time. E o nosso time tem as melhores pessoas. Enquanto o bolsonarismo tá lá, sei lá, com esse bando de Zé Ruela mamando o Bolsonaro, aqui nesse time você tem pessoas corajosas e capazes, que ajudaram a fazer o Livro Amarelo, que ajudaram a gente a fazer as lives todos os dias. Que, cara, tudo isso que você tá vendo, cara, é um trabalho de bastidor absurdo. Então, espalhe tudo que você vê de Ana Hering e Rafa Macris. Meu irmão, você tem... A eleição é que dia? 4 de outubro. 4 de outubro. Nós temos o quê? Pouco tempo. 40 dias? Acho que nem 40, né? 40 que é? 40 dias, 40 dias. Nós temos 40 dias pra colocar os nossos lá. Não tenha pudor, irmão. É compartilhamento e aviãozinho o dia inteiro, mano. É o dia inteiro, você tem que ser chato. Eu estou pedindo pra você ser chato pra você salvar o seu país. Depois você fica 4 anos de férias, mano, de falar de política. Mas nesses 40 dias, vamos arrebentar, beleza? Bora. Boa. Bora. Próximo. Esse aqui também é muito bom, tá? Desconcentrar o poder sobre as polícias, porque o PT tem uma volúpia por poder. O PT quer concentrar o exercício da violência nas mãos dele. Não para atacar bandido. O PT quer segurar a polícia. O PT é inimigo das polícias em todos os estados. O que nós vamos fazer e que precisa ser feito é diferente do que o PT quer fazer. É de maneira clara. Estados, governos estaduais, que não aplicarem políticas efetivas de destruição do crime organizado, eles serão alvo de intervenção. É o que eu proponho de maneira clara. Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, ou eles se enquadram no enfrentamento total ao crime organizado, ou seus governos vão se enquadrar ao governo federal, ao Estado de Defesa, à GLO. Meus brasileiros. Todo mundo tem que se unir no combate ao crime organizado. Agora, projeto que vem do PT, entregando pro Lula controle sobre as polícias dos estados, mas nunca, nem os policiais, nem o povo brasileiro quer isso. Muito bom. Analisando os vídeos take a take agora, parece que ele saiu até melhor do que a imagem que eu tive ontem. Mas eu já tinha achado que ele tinha arrebentado, a gente tava na tensão e tudo. Cara, ficou muito bom. Ficou muito bom. E ele mostrar, Arthur, como que ele vai resolver cada problema aqui do Brasil, que muitas vezes não é de competência exclusiva do governo federal. Sim. Porque a parte de segurança pública, pende muito para as polícias estaduais. Educação básica pende muito para os governos municipais. Ele dá o caminho exato de como que ele vai interferir em cada um desses setores com a força do governo federal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal.